Notícia agora do STF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou ontem os critérios para o uso obrigatório das câmeras corporais pelos policiais militares de São Paulo. De acordo com a decisão, os equipamentos devem ser usados em 3 situações: operações de grande envergadura, incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública e operações para responder a ataques a policiais militares. Essas são situações prioritárias para o uso das câmeras, mas a ideia é que o governador Tarcísio de Freitas amplie a instalação dos aparelhos, especialmente nas circunstâncias definidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quero abrir essa rodada com a nossa representante do assunto aqui, a delegada Raquel Galinatti. Como é que você vê esta determinação, este regramento feito pelo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal em relação ao uso de câmeras corporais nos policiais de São Paulo? Raquel Galinatti. Teoricamente, seria uma medida plausível e razoável, teoricamente. A gente tem que falar a realidade. Na última fala e comentários que tivemos a respeito da mesma temática, eu disse que temos aqui no estado de São Paulo aproximadamente 90 mil policiais militares. Fui corrigida por colegas da Polícia Militar. Não chegamos a ter 80 mil policiais militares, sendo que as câmeras que estão em uso hoje no estado de São Paulo não chegam a 8 mil. Nós estamos falando de 10% do contingente da Polícia Militar que hoje usa e tem essas câmeras acopladas na indumentária do uniforme policial. Não temos como não criticar quando a gente tem medidas que não são compatíveis com a realidade. A partir do momento em que existe uma obrigatoriedade para o uso das câmeras, fazer uma triagem, uma escolha, como se fosse uma escolha hermética e matemática a respeito de quais ocorrências teremos problemas ou não, é estar desconectado com a atuação na rua do trabalho policial. Existem ocorrências super tranquilas que elas desenrolam em situações gravíssimas. Existem situações em que, já temendo serem graves, nós saímos tranquilamente dessas situações. Então, esses parâmetros, eles são risíveis. Não tenho o menor constrangimento de falar que são parâmetros risíveis. Nós deveríamos, então, chamar a este debate os homens que estão no confronto, no combate ao crime, diariamente. O que está ocorrendo é uma confusão ali de conceitos. Uma frouxidão ou uma inércia, incompetência na fiscalização da atuação daquele policial que desvia da sua atividade fim e se torna um bandido com distintivo, praticando atos criminosos e que atos que contrariam e violam a legislação, eles nunca poderiam ser o padrão de toda uma instituição valorosa, no caso, a Polícia Militar. Só para concluir, eu deixo novamente uma questão. Sabemos que, em confronto policial, o número de mortes decorrentes da neutralização daquele perigo iminente. No estado da Bahia, mesma legenda do governo federal, em que o governo também do PT, nada se fala a respeito de câmeras. E só mais uma vez para a nossa audiência ter o conhecimento, o número supera e muito aqui o estado de São Paulo. Então são algumas dúvidas e algumas situações que a gente vê, no mínimo, uma discriminação. E aí, professora Priscila Silveira, há discriminação? Eu acho que há discriminação no sentido de eu escolher, mas, né, segundo aí a decisão do ministro Barroso, ele coloca como que deveria ser a distribuição. Inclusive, o nosso governador soltou uma nota dizendo que ele vai até concordar, mas desde que haja disponibilidade. Aí eu explico. Nessa decisão do ministro Barroso, ele diz que deverão ser distribuídas, né, as câmeras nas regiões de maior letalidade policial e no policiamento ostensivo e preventivo. Só que aqui a gente tem, como a Raquel já colocou, só para trazer aqui um debate, né, a gente tem 80 mil policiais militares, segundo os dados, 10.125 equipamentos, sendo que só metade está em uso, porque a outra metade fica recarregando. E aí o governador, né, do estado de São Paulo falou que não vai ter essa quantidade, mas ele vai, obviamente, né, se esforçar para trazer mais câmeras. Me parece que 2 mil ainda serão trazidas para poder complementar essas 10, que seriam 12 mil mais ou menos. Só que aqui há um problema, né?
Por quê? Como que eu vou poder escolher? Olha, um primeiro critério de maior letalidade policial, a gente consegue saber esse critério estatisticamente. Agora, como que eu coloco um critério de policiamento ostensivo e preventivo para distribuir essa câmera para o A e para o B? Esse é um problema. O outro problema, Koba, que ainda acho que vai voltar ao debate aqui, isso aqui vai ser um tema infindável, é da questão de gravar de maneira ininterrupta, né? Porque há a orientação e a diretriz de que essa gravação deva começar a partir do momento em que o policial pegue, acople essa câmera no seu uniforme, e há um debate dizendo que não, que ele deve ligar quando, então, nesse sentido, ele sentir que há necessidade dessa gravação. Aqui eu quero ponderar que, embora nós tenhamos, na verdade, informações em sentido contrário, eu sou favorável às câmeras porque eu acho que, para o bom policial, ela é boa. Eu acho que eu já dei um outro exemplo aqui e eu vou repetir como que as câmeras, né? Eu não estou dizendo que isso vai zerar a estatística, eu não estou falando nada disso, tá? Eu estou dizendo, vou trazer aqui um exemplo, que numa situação, eu vi um caso onde tinha um policial e ele só foi absolvido por causa da câmera, porque ele deu 7 tiros, era uma legítima defesa putativa e imaginária, e o bandido, o meliante, estava com esse armamento que era, né, não era um armamento verdadeiro, era uma, como fala? Não era airsoft. Ele foi tentar revidar com o policial e ele só foi absolvido porque deram 7 tiros e ele continuou, né, tendo espasmos e teve um tiro pelas costas. E o promotor denunciou esse policial e ele só foi absolvido em virtude dessa câmera que filmou toda a dinâmica. Então, eu acho assim, não vai ter bom para todo mundo. Né? Acho que a gente não vai ter consenso, tudo é bom, ou tira ou coloca. Mas eu acho que se tiver direitinho regramentos, agora, o que a Raquel colocou aqui, é bom a gente discutir. Não vai ter como que um policial, veja, eu dou lá, ele está lá no policiamento preventivo. Como que ele vai ligar? Como que eu vou saber entre o A e o B qual que vai ter a necessidade de ter essa câmera, Koba? Então, eu acho que a gente ainda tem muita discussão e não vai findar aqui, porque ainda vai continuar, porque há discussão do momento em que ele deve começar ou terminar essa filmagem, né, que é aí a questão probatória. E só para complementar, a gente está falando numa realidade Brasil, não só o estado de São Paulo, mas todos os estados. A gente sabe que as polícias, elas são estruturadas de forma deficitária, não só no déficit do contingente de policiais, péssimos salários, estruturas risíveis. Mais uma vez, quando a gente fala em alojamento, em estrutura de delegacia, quando a gente fala em armamentos, quando a gente fala em treinamento desses policiais, aprimoramento, quando falamos numa estrutura completa de um aparato no combate ao crime, quando a gente fala em tecnologia. Então, o porquê, se nós estamos falando em combate ao crime, nós priorizamos uma pauta simplesmente política, é uma pauta ideológica política, que na realidade nós estamos aqui mostrando, desnudando, que não existe esse comparativo que houve, como alguns falam, diminuição da letalidade policial, porque não se mensurou todo o contingente da atribuição da atividade policial para termos esse parâmetro. Então, é algo que a gente tem que focar no que é necessário. Temos que focar numa estrutura, porque essas câmeras, não só o custo de operacionalizar cada câmera de forma individual, o custo é altíssimo para armazenamento de imagens. Deveríamos ter uma estrutura completa para depois colocarmos acessórios. Então, o que a gente vê são policiais o dia e noite expostos com a sua própria vida ao risco que é combater o crime, e hoje se fala em câmeras. Se estivéssemos na Suíça, na Finlândia, a gente poderia ter essa discussão. Nós estamos no Brasil. Se a gente já estivesse com toda a frota de viaturas em dia, todos os equipamentos de computador, impressora, internet. Outro dia eu fui numa delegacia acompanhar um flagrante, a gente teve que sair daquela delegacia e ir para outra, porque naquela em que a gente estava inicialmente estava sem internet. Sem internet. Mas câmera tem que ter. Internet deixa para lá. Então, as câmeras tem que ter. Agora, sabe o que chama a atenção, o João Bellucci? E só para não deixar aqui no vácuo, Delegacia de Crimes Ambientais de Diadema. Era a delegacia que não tinha internet, hoje a gente teve que ir para um DP para fazer o boletim de ocorrência. Aí já demora tudo, enfim. Imagina só. Agora, João Bellucci... E é o cidadão que paga. Claro. É o cidadão que paga essa conta. Claro. É ele que não tem a estrutura adequada do serviço público, da excelência de uma segurança pública proporcionada, que é o dever do Estado. Agora, João Bellucci, sabe o que chama atenção essa história das câmeras de segurança? A gente viu uma blitz
principalmente lá em Brasília, a respeito deste tema, não só com decisões agora do Supremo Tribunal Federal, mas também no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que começou a regulamentar, colocar regra, portaria, como é que deve ser, tem que usar câmera, de que jeito que usa, que não usa. Se quiser ter acesso, os estados, ao Fundo Nacional de Segurança Pública, tem que seguir essas regras de câmera de segurança aqui e critica toda hora a Polícia de São Paulo. Só que nessa semana a gente teve, na véspera de Natal, um evento envolvendo a PRF no Rio de Janeiro, com um tiro na cabeça de uma jovem de 26 anos, da polícia que é do Ministério, da polícia que fica debaixo do nariz do Ministério da Justiça. E veja só, não há câmeras de segurança na farda daqueles policiais rodoviários. Sabe por quê? Porque a PRF não havia não havia inaugurado ainda, até novembro, nenhum edital para comprar câmeras, licitação. A licitação de câmeras da PRF foi aberta em novembro. Eles usam 200 câmeras doadas pelos Estados Unidos para um efetivo de mais de 12 mil policiais. Ou seja, cuida tanto do quintal aqui do Guilherme Derrite, do governo de São Paulo, e lá os policiais federais sem câmeras de segurança. Será que vai ter algum partido pedindo aí a queda da cúpula, pedindo, judicializando a questão, determinação judicial para que os PRFs passem a utilizar a câmera ininterruptamente, 24 horas por dia? E aí, João Bellucci? Pois é, foi bem cirúrgico sua lembrança, Kobayashi, nesse sentido, porque esse tema ele tem diversas camadas que a gente está debatendo aqui, porque você vê, primeiro, há o estranhamento na minha visão, porque até onde me consta, o Poder Judiciário estava em recesso, mas acho que até dia 31 de dezembro a gente vai ter despacho do Supremo Tribunal Federal sobre os temas da sociedade. Por favor, podem descansar, tirar o recesso, vamos normalizar um pouco as coisas. Agora você vê, além do recesso, você tem essa tentativa do governo federal todo instante de centralizar a polícia nele, o comando das polícias nele, e tirar a autonomia do Estado. Já fez isso na reforma tributária, criando um caixa único para a União. E vem sempre essa ideia de centralização, quando os países mais desenvolvidos, mais ricos e prósperos, é sempre a ideia da descentralização das decisões políticas, não essa centralização total. Isso cheira a socialismo, cheira a comunismo. Mas você vê um país com 40 mil homicídios ano, a gente está discutindo como a questão da polícia. A polícia está enxugando gelo no Brasil, né? 40 mil homicídios ano, a gente querendo engessar a mão da polícia. Não me cheira bem. A polícia poder-se-ia fazer esse teste com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Caraca, Michel Temer, hein? Puxei de lá, né? Foi no susto essa mesóclise. Mas aí se poderia fazer esse teste com a Polícia Rodoviária Federal, como você colocou, e com a Polícia Federal, que tem bem menos contingente do que as polícias militares, muito menos que a Polícia Militar de São Paulo. Se somar as polícias militares do Brasil, elas são muito maiores que o contingente das Forças Armadas, da Polícia Federal e Rodoviária Federal, nem se diz. Faz o teste com a Polícia Rodoviária Federal e a PF, ainda que a função essencial não seja ostensiva, da PRF faz muitas abordagens, faz o teste com eles, até para ter essa colocação do tema, que ele é muito, muito quente. Ainda precisa dar uma assentada no tema, ver como vai ser o tratamento das imagens, porque o policial a ideia é que ele fique 24 horas com a câmera ligada. Durante essas 24 horas, o período do seu expediente, ele não está com 100% do tempo trabalhando. Ele fala com o filho, fala com a esposa. Se ele falar mais alto com o filho ou com a esposa, o MP vai intimar ele para algum esclarecimento. Se durante o uso da câmera, no seu horário de almoço, ele emitir opiniões políticas contrárias ao governo gestor das câmeras, ele vai ser investigado, ele vai ter que responder por isso. Então precisa ver a questão do tratamento das imagens, porque não faz sentido nenhum ficar 24 horas ligado. Algum deputado que gosta dessa ideia poderia pôr câmera nele e falar, vou ficar 24 horas aqui para fazer um teste, para ver como vai ser também, para dar o exemplo. E como a doutora Raquel colocou, os policiais mesmos, os maiores interessados, não foram ouvidos no tema. Eles que são os maiores interessados, que estão na linha de frente, não foram. Uma outra situação também poderia ser os drones. Os drones poderiam acompanhar as operações, para não ter que ficar câmera nos policiais, porque, por exemplo, o governo do Rio vem usando drone para multar motorista, mas para áreas dominadas pelo crime organizado não usa drone. Então, assim, é sempre muito... O cidadão de bem, a polícia vem sempre tendo mais regras, mais coisas a cumprir, e o crime organizado vem nessa cultura bandidólatra, saindo agora, por exemplo, na saidinha, não são todos do crime organizado, evidente, mas tivemos mais de 30 mil pessoas só aqui em São Paulo curtindo o fim de ano de presidiários na saidinha. Pediu a Raquel. Sim, e quando a gente vê uma tragédia, numa atuação policial completamente errada, que destruiu a família da Juliana,
no Natal, a gente percebe que não se corrige a incompetência de gestão na atuação policial com um mero decreto, porque o decreto da atuação e abordagem policial tinha saído menos de 24 horas dessa tragédia. Inclusive da própria instituição Polícia Rodoviária Federal, que o Lewandowski quer transformar numa polícia ostensiva federal. Então, essa confusão de conceitos e de atribuições, querendo realmente solucionar problemas que seriam muito mais plausíveis a serem solucionados, encarando com coragem o que atrapalha, o que deixa as nossas polícias enfraquecidas, que são bandidos que estão infiltrados em instituições policiais, e ali deveríamos ter mais rigor nas corregedorias. E bandidos, eu não falo só bandidos de crimes praticados como crimes patrimoniais ou contra a administração pública, crimes contra a vida também. São pessoas que violam a legislação. E aí é muito curioso quando se quer resolver problemas através de simbologia, mais uma vez, política. Devemos ter coragem para enfrentar o problema e dar estrutura para que os policiais que estão 24 horas combatendo o crime possam combater o crime e não de forma covarde serem taxados ou serem colocados sob suspeita 24 horas em decorrência a bandidos com distintivo infiltrados nas instituições policiais.